Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Psicologia Atomista. Aula de hoje de número 15. Já estamos aí em 15 aulas. E se você ainda não entrou no grupo do Telegram, você está perdendo tempo. Por quê? Porque lá tem não só esta aula que vai ficar disponível lá, mas também outras aulas. Rafael, desde a primeira tá lá? Não. Mas quem está lá desde o início pôde assistir e reassistir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas tem ainda várias aulas lá disponíveis e aproveita porque não vai ficar disponível durante muito tempo, ok? Então, entre lá, o link está na descrição deste vídeo, ok? Então, vamos nós no nosso caminho de hoje. Como vocês estão vendo aí na tela, a nossa aula tem um tema, né, de prudência e felicidade. Só antes da gente começar, é um texto da Zelmira Seligman, tá? Estou continuando aí trazendo textos dela, porque é espetacular e sei que vocês gostam sempre, ok? Então vamos começar, vamos começar. Todos os homens, meus amigos, como aparece aí na tela para vocês, todos os homens querem ser felizes e buscar a felicidade, ok? Então, esse é um princípio básico. Porém, muitas dessas pessoas, quem sabe você, estão errados. Por quê? Porque esta felicidade que o homem busca, ou beatitude, dentro do linguajar aqui dentro da psicologia atomista, ele é um bem perfeito, ok? Então, afirma Santo Tomás que não pode consistir nas muitas coisas imperfeitas que os homens hoje procuram desesperadamente. Então, essa felicidade não pode estar nessas coisas imperfeitas que o homem acaba buscando. Então, essa felicidade não consiste nem em riquezas, não consiste em fama, não consiste em poder, não consiste nem em qualquer outra coisa que seja limitada ou possa ser mal utilizada. Aqui está um ponto importante. Olha como é que o sentido da felicidade hoje ele é muito estranho, né, comparado a isso. Ele é muito oposto, né? Ele é meio o avesso disso, né? Então, já temos aqui essa ideia de que a felicidade que todos nós buscamos é uma felicidade que é um bem perfeito. Então, muitos estão errados porque acabam buscando essas questões aí que aparecem na tela. Quantos dos nossos pacientes chegam absolutamente frustrados e é justamente porque coloca em uma dessas questões aí como o motivo da sua felicidade. Então, a felicidade suprema não pode ser um bem externo, certo? Que não pode tê-la tanto bom quanto ruim, entende? Que poderia até ser comprada. Não, 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 não. Essa felicidade suprema, ela não é bom e ruim. Não, não, não é isso. Como que eu faço para adquirir? Quanto que custa? Também não é isso. Também não é esse o ponto. Certo? No mundo de hoje, que tudo, as pessoas perguntam, né, como que eu faço para alcançar isso aqui, né? O que que eu tenho que pagar? Que porta eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Né? E aí vai gerando toda essa angústia, toda essa desordem mesmo que as pessoas vão realmente tendo a passar a vida não compreendendo o que seria essa felicidade. Então já podemos entender que a felicidade que esse homem busca é uma felicidade que tem que ser entendida como um bem supremo, uma felicidade perfeita. É essa que nós verdadeiramente buscamos e é essa que muitas vezes nós mesmos acabamos colocando no lugar errado. Abre aspas aí para nossa querida Zelmira Seligman. Lembrando, não apresentei ela, porque vocês que assistem aqui já estão na aula 15, já sabem que ela é uma doutora em filosofia e uma psicóloga. Então presta atenção, porque é uma psicóloga falando, tá? Vamos lá. Nem a felicidade perfeita consiste em bens do corpo, pois enquanto a alma e o corpo formam o ser do homem, é a alma com a sua inteligência e vontade que comanda o fim último, como o capitão que dirige o navio. Já que o homem não é seu próprio fim, porque não é o bem mais alto. É por isso que é impossível que a felicidade esteja nos bens corporais, pois além disso, o corpo, como a matéria do composto é inferior à alma. Infelizmente, vemos hoje que há muitos que colocam todas as suas expectativas
sobre o bem-estar e perfeição corporal. Olha que ponto importante. Quero que quem esteja aqui não entenda errado, tá? Porque tem muita gente que lê essa passagem e fala assim: vou abandonar o meu corpo. Meu corpo não serve para nada. Tá errando. Tá errando igual a pessoa que acha que o maior valor dele é o próprio corpo. A ideia aqui é ordenar, sempre dentro dessa perspectiva, ok? Continuando aí, a Zelmira vai falar. Mas também não pode o prazer sensível dar a felicidade, tão exacerbado no mundo de hoje, especialmente desde os meados do século XX, com a famosa revolução sexual, e que é buscado até mesmo para os limites dos mais irracionais e perversos. Infelizmente, nossa cultura, cada vez mais materialista e ateia, não só promove, mas leva ao sistema educacional, desde a primeira infância, de forma obrigatória e coercitiva em alguns países, o prazer sensível como a panaceia para todos os males que afligem a existência humana. E, sobretudo, como direito absoluto de decidir sobre qualquer tipo de prazer desejado, ou, mesmo que seja mais irracional, e até mesmo contranatural. Sem dúvida, isso também desempenhou um papel decisivo da psicanálise e de todos, ou do pansexualismo, em que nossa cultura está imersa. Além disso, o prazer sensual aparece repetidamente como uma tentativa de preencher o vazio de uma vida rebelde e, portanto, de felicidade ausente e impossível de alcançar. Meus amigos, essa parte da Zelmira Seligman deixa bem claro o quanto que isso é muito habitual e o quanto que isso provavelmente tem uma porcentagem muito alta de entrar no nosso consultório. Quantas pessoas no nosso consultório têm exatamente essa pegada, essa desordem? Meus amigos, eu sempre falo que o meu trabalho é um trabalho para pessoas, pessoas normais, que enfrentam as desordens. Eu acho que a nossa profissão, psicoterapeuta, terapeuta, psicólogo, enfim, vai sempre ao encontro de quem sofre. A gente não vai falar necessariamente com altos intelectuais que não sofrem nada, que julgam-se perfeitos. Nós vamos lidar com o sofrimento. Por isso cabe a cada um de nós compreender o que é a verdadeira felicidade, porque compreendendo o que é a verdadeira felicidade e compreendendo o quanto que nós desejamos esta felicidade, o quanto que o homem adoece enquanto está cada vez mais afastado dela. Então, meus amigos, os nossos pacientes, a maioria deles, estão absolutamente cansados, com sofrimentos enormes, porque não faz ideia do que verdadeiramente é a felicidade. Então, qual é o problema maior? O maior é quando ela procura um psicólogo, um terapeuta, e esse terapeuta também não tem ideia do que seja. E aí, enfim, é cego guiando cego. Vamos lá. Continuando, né? Então, muitas pessoas vão para o psicólogo porque se equivocam sobre onde encontrar a felicidade. É exatamente o que eu falei agora há pouco. Isso gera um sofrimento e muitas vezes essas pessoas estão lá procurando ajuda, né? E a gente tem que saber necessariamente ajudar. Então, sem dúvida, nos lembra Zelmira Seligman, essas pessoas elas não erram em seu profundo desejo, em sua busca pela felicidade. Né? E essa busca às vezes acaba sendo até ansiosa, até mesmo desesperada pela ansiedade, né? E isso vai cada vez piorar na medida que ela não consegue encontrar. Ou aquilo que eles achavam que seria felicidade, eles conseguem possuir aquilo em algum grau, não a satisfaz de forma imediata. E nem o satisfaz de modo constante, de modo estável. Ou seja, aquilo no qual ela colocou como se fosse a verdadeira felicidade, quando ela tem a posse, não é. Como que essa pessoa não vai ficar angustiada? Como que ela não vai ficar ansiosa, né? Claro, né, que elas vão ficar. Só que a pergunta é, em que
Essas pessoas se equivocam quando elas fazem essas movimentações, quando elas fazem essas escolhas equivocadas. Elas se equivocam e eles estão errados, nos lembra Zelmira Seligman, quando procuram bens aparentes e fictícios. Eles estão errados também no que pensam que pode torná-los felizes, no objeto que reside a verdadeira felicidade. É aí que as pessoas vão estar equivocadas. Faça uma lista com o teu paciente, peça para ele fazer as coisas que o deixam felizes, o que é felicidade para ele. Você sabe o que é felicidade para o seu paciente? É fundamental saber. Até porque na sociedade de hoje, que não só nos mostra, mas também nos submerge, e pode até dizer que nos afoga com falsas promessas de felicidade. Tem em cada esquina pessoas vendendo a felicidade. E aí? Como que nós temos que tratar essas pessoas que são enganadas, que são iludidas em algum momento, pode ficar até sem esperança em relação à felicidade, né? Então abre aspas aí para nossa querida Zelmira Lima. Ela fala, no entanto, não só os homens estão errados quando colocam todas as suas expectativas de felicidade em coisas criadas e finitas, como riquezas, prazeres, imagem social, poder, etc. Mas também erram quando buscam a verdadeira felicidade mediocremente, quando eles sabem que o fim está na vida eterna, mas seus desejos por Deus têm menos intensidade do que os desejos das coisas mundanas. E como não pode haver dois fins últimos, a sede por Deus ocupa o segundo lugar e está sujeita aos outros desejos mundanos. Isso acontece com muitas pessoas que podem ser muito religiosas, com práticas externas, mas que ainda estão mais ligadas às coisas terrenas, que as tentam como capazes de dar alguma felicidade. Olha que ponto importante, né? Como é que vai trazendo já esse olhar para aquela galera que, de repente, está lá vivendo ou buscando viver ou fingindo que busca, enfim. Isso atinge não só o pessoal que é profundamente ignorante, né? É também nessa dinâmica mais medíocre, onde eu sei que devo amar a Deus, mas eu coloco ele em segundo lugar, certo? Então, diz Santa Teresa, uma citação que a Zelmira coloca, né, no texto dela, que fala que Santa Teresa diz, né, não diminua os desejos, ou seja, não recue da felicidade no desejo de Deus. Isso é uma coisa que acaba acontecendo com a gente, né? A gente acaba recuando, a gente começa a se afastar. E quantos pacientes chegam de uma certa forma contando essa história, né, que estavam bem e de repente aquela chama começa a sumir, né? E aí, a Zelmira, além de trazer Santa Teresa, traz também São Paulo que diz, né? Nem o olho viu, nem ouviu, nem pela mente humana passou as coisas de Deus, que Deus preparou para aqueles que o amam, certo? 1 Coríntios ali 2:9. Então ela traz essa citação também para mostrar o quanto que essa felicidade ela não é aqui, mas ela vai mover os nossos passos a partir de agora, né? Então, abre aspas novamente para ela. A felicidade é o bem perfeito do homem, que tem caráter de fim último. É o maior bem que podemos ter, por isso não é compatível com qualquer mal. A felicidade suprema tem que ser suficiente por si mesma, plenamente saciável do apetite do homem, pois se algo mais pudesse ser desejado, não seria um fim último e bem supremo. Portanto, não é encontrado em nenhuma criatura que tem participação na bondade, mas apenas em Deus, que é o único que pode preencher a vontade humana como bem, com o bem, né? Com o bem infinito. Então, é só tendo esse amor ordenado a Deus que a gente vai conseguir amar ordenadamente as outras coisas, certo? Então, a felicidade perfeita é a operação pela qual a mente do homem está unida com Deus na vida eterna, de uma forma única, contínua e eterna. Certo? Então, dessa forma, nos lembra Zelmira Seligman, não pode ser alcançada na vida atual, justamente devido às múltiplas atividades
e interrupções. Mas, no entanto, aqui a pessoa pode alcançar uma felicidade imperfeita e participada, e que será ainda mais contínua e única na medida em que a pessoa leva uma vida mais contemplativa, uma vida unificada na contemplação da verdade e na atividade que é ordenada à contemplação. Abre aspas novamente para ela, né? Santo Agostinho diz que a felicidade é a alegria da verdade, né? Gaudium de veritate. Na felicidade perfeita, a alma desfruta da visão da essência divina, que é a essência do homem. Deus dá a recompensa a quem merece. E assim, a vontade descansa, deliciando-se, desfrutando. Mas a felicidade começa neste mundo, onde também podemos ser felizes de maneira imperfeita, mas no caminho para a felicidade perfeita, para a qual a vida virtuosa é necessária, a retidão da vontade ordenada ao fim. A boa vida, a vida virtuosa, é a vida feliz. Certamente há um caminho de méritos relacionados entre si e de maior perfeição que nos dá essa felicidade iniciada, que começa na vida terrena e tem sua plenitude na pátria celestial. Há uma relação ascendente perfeita, as virtudes teologais e cardeais, o desdobramento dos dons do Espírito Santo e das beatitudes. É certamente um caminho de graça, porque a graça é o começo da glória. Meus amigos, vale lembrar, texto de uma psicóloga, ok? Só não esquece isso, tá bom? E pensa quando que teríamos aí uma aula de psicologia no Brasil que teria essa citação, essas linhas aí. Jamais, né? Então, é necessária a vida virtuosa para alcançar a felicidade. Ponto. Ok? Então, a prudência nos leva à felicidade. A prudência que fala, né, que versa sobre os meios que levam ao fim, nos leva à felicidade, porque ela delibera, julga e preceitua com justiça para o fim de toda a vida humana. E isso, obviamente, nos lembra Zelmira Seligman, não sem a graça. A graça tem que estar sempre junto ali. Então, a prudência é uma virtude que consiste na razão certa no agir, que nos mostra e nos guia no caminho certo, com o conhecimento das coisas que devemos buscar ou evitar em vias ao fim. Tem um livrinho, não sei se eu vou achar ele aqui agora. Achei. Que eu gostaria de indicar aqui, que é este livro aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar um foco. Deu. A prudência, a virtude da decisão certa. Aqui é o autor Jean Lawande. Esse livro é muito bacana, é uma tradução de algumas questões sobre a virtude da prudência lá na Suma Teológica. Porém, o autor tem uma introdução, meus amigos, que é para ficar gravada na mente de cada pessoa. Um livro indicadíssimo para psicólogos, não só para psicólogos, mas também para vocês, certo? Então, procure, acha com total tranquilidade estante virtual. Meu, se eu paguei R$ 10, foi muito. Então, procurem, tá bom? Certo, continuando, de acordo com Santo Isidoro, prudente significa aquele que vê a distância, certo? É aquele que conhece o futuro através do presente ou do passado, ou seja, ele tem uma relação ordenada, tanto com o momento presente quanto para o momento passado. Isso tudo vai servir de alimento para ele conseguir ver a distância, né? Olha que bela definição dada por Santo Isidoro. Então, a prudência nos lemas Elmira Seligman é sobre os meios que levam ao fim, né? A gente falou isso agora há pouco. No entanto, o mérito dessa virtude, nos lembra ela, não consiste apenas na consideração dos meios, mas na aplicação às obras, o que é típico da compreensão prática, ou seja, você não pode só saber o que é o bem ou saber o que é correto. Você vai ter que aplicar isso que você sabe. Aqui nós temos uma prudência, podemos dizer, 100%. Ok? E como as virtudes estão em conexão mútua, nos lembra ela, né? Então, por exemplo, aquela pessoa, né, que está na graça, né, possui caridade, com ela as outras virtudes, né? Então, como o próprio Santo Tomás disse, que ninguém pode ser virtuoso se não for prudente. E aí, Santo Tomás chega a citar São Gregório, que vai falar que as outras virtudes, se não realizam seus atos com prudência, não podem ser virtudes. Sem a prudência, a nossa tentativa de justiça vai se tornar injusta.
certo? Por exemplo, o igualitarismo radical é uma tentativa de justiça por parte das pessoas que tentam fazer isso, mas sem prudência, ou seja, acaba cometendo um ato injusto no final das contas, certo? A prudência, então, é uma moderadora das outras virtudes. Então, a gente pode ser forte, né, dentro da virtude da fortaleza, que com a prudência vai nos colocar na luta certa, mas sem a prudência, a fortaleza pode virar ali uma espécie de força neurótica, vamos dizer assim. Que faz a pessoa se arriscar, que faz a pessoa, digamos assim, testar o queixo sem nenhuma necessidade, vamos dizer assim. Certo? Então, a virtude, em geral, nos lembra ela, é um bom hábito, é um hábito bom, né? Que torna bom aquele que a possui e torna bom o seu agir, certo? Isso aí é uma máxima aí aristotélica, certo? Então, eu até coloquei a parte da suma aí, ó, primeira, segunda, questão 58, artigo 3, Santo Tomás vai falar que a virtude é um hábito operacional, uma qualidade da mente que é definida por sua ordem para o bem, que aperfeiçoa o homem para fazer o bem. Então, indo nessa parte da suma teológica, você vai ver mais amplamente falada essa questão agora. Então, vamos lá. Continuando, abre aspas para Zelmira Seligman, ela fala: quando falamos de prudência, não nos referimos à virtude incutida por Deus, que é dada com. Como é que a palavrinha sumiu aqui? Que é dada com graça, que se opõe ao pecado e à falsa prudência ou prudência da carne, que é empregada para o mal ou tem um fim ruim. A prudência infusa já é dada como hábito nas crianças, quando são batizadas, como nos dementes, diz Santo Tomás. Em quem tem o uso da razão, é dada em ação em relação às coisas necessárias para se salvar e para o exercício merece seu aumento até atingir a perfeição dele, como as outras virtudes. Ou seja, esse caminho da perfeição que leva à felicidade e inicia a vida feliz é um caminho de graça, de crescimento na graça. É por isso que o psicoterapeuta deve sempre lembrar que ele deve ser um instrumento de graça, se ele realmente quer o bem e a felicidade daquele que o consulta. E você tem que tentar fazer com que a pessoa busque a vida da graça, porque só então ela encontrará saúde mental. E aí ela fala que não podemos esquecer da humildade, né? Então temos que lembrar que a humildade é a base de todas as virtudes. E é por isso que é muito importante que, para ser prudente, temos que deixar de lado os caprichos, egoísmos, certo? Descartar, melhor dizendo, os pré-julgamentos, né? E tudo que pode obscurecer e limitar o nosso conhecimento da realidade e o uso saudável da razão, certo? Então, aqui tem um ponto fundamental. Abre aspas novamente para a nossa querida Zelmira. Ela vai falar Rudolf Allais, inclusive em breve vou trazer aulas mais focadas no Allais aqui. Afirma que só estaremos livres da neurose quando houver uma mudança profunda, que ele chama de metanoia, né? Que deixa de lado atitudes arrogantes. Santo Tomás alerta para a desordem das paixões na corrupção da prudência. Neuróticos são imprudentes por causa de transtorno de personalidade. Também é muito típico do nosso tempo o agir impulsivo, imprudente, precipitado, que sem dúvida leva ao erro de julgamento e em seguida da ação, certo? Então, o principal ato de prudência é direcionado ao agir. Nunca podemos esquecer disso. Há uma falsa definição dada pelas pessoas que acham que o prudente é um sujeito passivo, amedrontado, que não, 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 melhor não, melhor não. Negativo. A virtude da prudência, alguém que tem verdadeiramente a prudência aqui, é ativo e muito ativo. Só que ele não é impulsivo, porque essa prudência ordena as coisas para que ele possa agir bem, certo? Então, Santo Tomás analisa 3 atos aí, né, nessa dinâmica da prudência. O primeiro, o conselho, que é próprio da razão, quando investiga ir de uma coisa para outra, né? Então vai passando de uma coisa para outra. Então, para ser prudente, é necessário raciocinar
bem. E o psicoterapeuta, nos lembra Zelmira, deve ajudar e ensinar a pensar bem, a agir bem, procurando os meios certos, certo? Então, o conselho aqui é algo que é profundamente alinhado com a dinâmica da psicoterapia. Então, quando a gente ouve na formação que psicólogo, psicoterapeuta, enfim, não dá conselho, é porque não compreende essa raiz profunda do que seria o conselho como parte integrante da virtude da prudência. O segundo ato é julgar. Então, a prudência ela vai julgar, deliberar sobre os meios encontrados. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, é melhor por aqui, melhor por ali. Ela precisa julgar isso. Terceiro é aplicar a ação. Certo? Então, é aplicar a ação, o conhecimento adquirido. Se eu já entendi que ali é o melhor caminho, que ali tem que fazer, eu não tenho que pensar duas vezes, eu tenho que agir, ponto. Certo? Então, esses são os 3 pontos. Abre aspas. Opa! Abre aspas aí, novamente, para Zelmira Seligman. Seguindo a tradição dos padres da igreja, Santo Tomás faz uma correspondência entre as virtudes, 3 teologais e 4 cardeais, com os 7 dons do Espírito Santo, e depois este com as bem-aventuranças. É por isso que lidaremos com o dom de conselho, que corresponde à virtude da prudência, e a quinta beatitude, onde o Senhor chama o misericordioso de feliz. Continua aqui a citação. Como a compreensão prática foi ferida pelo pecado original, o homem cego, ignorante e doente não pode seguir o caminho da vida eterna. É por isso que necessita de ajuda divina, especialmente nesse caso do dom do conselho, que não é discursivo como a virtude da prudência, que é um movimento por instinto ou inspiração divina que dá segurança e decisão no trabalho. No caso, no agir também aqui, né? No agir do homem em meio às situações difíceis e às dificuldades da vida. O dom do conselho aperfeiçoa a virtude da prudência. As virtudes produzem atos da maneira humana. E, por outro lado, com os dons se trabalha de maneira divina. O dom do conselho do Espírito Santo trata, como a prudência, dos meios para o fim. Deus move cada criatura de acordo com sua própria maneira de se mover. E o próprio da criatura racional é mover-se através da inquisição da razão. No caso aqui, entre parênteses, conselho, de acordo com os dados que a razão pode conhecer. Mas, como a razão humana não pode abranger todas as situações singulares e contingentes, ela pode cair em muitos erros que a desviam do fim. É por isso que nesta investigação ou indagação ele precisa da direção divina que sabe todas as coisas. E isso é típico do dom do conselho, através do qual o homem é dirigido, recebendo o conselho de Deus. Certo? Então, a razão humana, nos lembra Zelmira Seligman, relaciona-se com a razão divina como inferior em relação à superior. Então, a razão humana é inferior à razão divina superior. Porque a razão divina é a regra suprema da conduta humana correta. Então, é por isso que a prudência adquire a máxima perfeição quando a razão, e então, obviamente, a conduta também, né, é regulada e movida pelo Espírito Santo. Ok? Abre aspas novamente aqui para a dona Zelmira. Vamos lá. Os dons são caracterizados por um movimento à maneira de instinto ou inspiração, e, portanto, aperfeiçoam as virtudes limitadas e condicionadas pela desproporção da natureza diante das exigências do sobrenatural. Não esqueçamos que as virtudes têm como princípio a razão humana, o que leva a uma ação virtuosa. No entanto, também deve haver na pessoa uma disposição mais perfeita para ser movida por um motor mais elétrico, vamos dizer assim, né? Que é o princípio divino. É precisamente por isso que o dom do conselho ajuda e aperfeiçoa a prudência. Tudo que se move deve ser proporcional no início de seu movimento. E a perfeição do que se move como tal consiste em uma disposição pelo qual é permitido se mover bem pelo seu motor. Infelizmente, nossa cultura racionalista limita e fecha essa disposição necessária para permitir-se ser movida por um princípio superior. Os dons são perfeições, né? São hábitos que preparam o homem para seguir o movimento divino, porque há coisas em que o instinto da razão não é suficiente e, portanto, o dom do Espírito Santo é necessário. Dissemos que as virtudes humanas são um homem perfeito, assim que ele é movido pela razão.
mas ele também precisa de perfeições mais altas que o tornam mais facilmente governado por Deus, e estes são os dons, certo? Então, em relação ao fim conatural, nos lembra Zelmira Seligman, o homem pode trabalhar pelo julgamento da razão, o homem pode agir pelo julgamento da razão, mas para o fim sobrenatural final, felicidade, o movimento da razão não é suficiente. Então é importante a intervenção superior do Espírito Santo. Então, pela razão humana, mesmo com sua perfeição natural e mesmo aperfeiçoada pelas virtudes, né, seja as virtudes teologais, é incapaz de uma certa forma de evitar uma certa ignorância, uma falta de consideração, um certo medo, uma certa dureza de coração e alguns outros vícios, certo? Então, Santo Tomás, lá na Suma Teológica Secunda, questão 52, ele afirma que Deus move a inteligência em coisas práticas na medida em que acalma a ansiedade e as dúvidas que a precedem, certo? Então, olha como essa relação com o alto é uma relação meio sanatória ali, né? Vai trazendo uma sanidade possível, né? E a Zelmira fala, né, que muitas pessoas na sociedade contemporânea que vivem, né, nessa cultura, que se acreditam, né, creem que são muito livres, mas não são. Têm uma mentalidade racionalista, idealista, presa em ideologias e esquematismos mentais, o que limita os movimentos e inspirações do Espírito Santo. O professor Sidney Silveira, né, para mim o maior tomista que nós temos no Brasil, ele fala que a ideologia é um defeito ou um vício, vamos dizer assim, contra a inteligência. Então, olha como o professor Sidney, a Zelmira, enfim, eles estão aí completamente encaixados, aí alinhados, mostrando que isso vai cortando uma relação saudável com Deus, certo? E por isso, nos lembra ela, que é muito importante estar muito consciente de tudo o que não é Deus, mesmo de nossas ideias, afetos, etc. Então, esse desprendimento, né, que é necessário, né, uma certa, eu quero usar essa palavra, mas você precisa entender bem, né, um certo desprendimento de um agir mundano, não é, nós estamos no mundo, nós vamos agir dentro dele, mas é não ser escravizado por isso, vai tornar a pessoa verdadeiramente livre. E o psicoterapeuta tem que conseguir, nos lembra a Zelmira Seligman, que o paciente consiga atingir essa liberdade de espírito, que sem dúvida vai evitar ansiedades e angústias no momento de algum agir, de alguma ação prática. A grande pergunta é: vocês foram ensinados a isso? Acho que não, né? Continuando aqui, né? Abre aspas novamente para Zelmira. Santo Tomás observa algo muito importante para os psicoterapeutas, e é que, quando a mente humana é movida pelo Espírito Santo, pelo dom do conselho, torna-se apto a se dirigir a si mesmo e aos outros. Por isso é importante que o psicólogo também leve uma vida virtuosa e tenha a intenção de um caminho de perfeição, a fim de poder aconselhar corretamente as pessoas que atende. Trata-se também de um caminho progressivo de cura psíquica, que ocorre tanto no psicólogo quanto no paciente que ele orienta. O dom é do Espírito Santo, né? Acho que o esse tá ali, né? São hábitos operacionais e seus atos são as beatitudes. Como dissemos, Santo Tomás relaciona as virtudes aos dons que as aperfeiçoam, e os dons às beatitudes que correspondem a ele. As beatitudes referem-se à felicidade, à perfeição da soma do homem, e em seguida, o Akhenaten mostra uma gradação das virtudes aos dons e dos dons à beatitude, como uma progressão do menos perfeito para o mais perfeito. Abre aspas novamente para Zelmira Sigma. A imagem saiu com alguma distorçãozinha aí, mas vai dar para ler, com certeza. As beatitudes são obras de virtude perfeita. São os atos pelos quais o homem se move de forma direta e proporcional até o fim último, que é a felicidade. São disposições heróicas de que os cristãos devem viver nesse caminho para a felicidade perfeita, mas que começa nesta vida. São atos meritórios que têm um prêmio que já é dado nesta vida. Mesmo agora são abençoados ou felizes aqueles que fazem essas obras, porque já provam a felicidade celestial com certa antecedência. Nas beatitudes aparecem dois elementos: o ato meritório e a recompensa ou prêmio.
Santo Tomás afirma que as recompensas por esses atos de virtude perfeita também são dadas aqui nesta terra, com seu real significado, que é o espiritual. É muito importante capturar esse significado espiritual do prêmio e que o psicoterapeuta saiba como fazê-lo entender, porque obras boas e virtuosas também são recompensadas nesta vida. Não é verdade que nesta vida o bem sempre faz mal e o mal faz bem. Também não é verdade que a vida terrena é um sofrimento constante, do qual devemos escapar. As consequências de nossas obras não só serão vistas mais tarde, no céu ou no inferno, mas também têm consequências nesta vida. Geralmente, os pacientes muito ligados ao nível sensível e materialista do nosso tempo consideram-se muito ruins e estão angustiados porque não ganham dinheiro suficiente ou não têm sucessos mundanos. É por isso que a psicoterapia deve consistir em uma mudança radical de mentalidade, se realmente queremos a saúde mental. Os verdadeiros bens são espirituais e Deus os dá como prêmio mesmo nesta vida. E aí ela fala que no Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina uma excelente doutrina, o mais excelente modo de vida para ser feliz. E aí abre aspas novamente para Zelmira Silima. Essa citação saiu com fundo, mas enfim, vai dar para ler. Só vou sumir do fundo, né? Ela fala: em correspondência com a virtude da prudência e o dom do Espírito Santo do conselho, Santo Tomás analisa a quinta beatitude que se refere à misericórdia. Como o conselho se refere corretamente às coisas úteis, por fim, refere-se à misericórdia, que é a coisa mais útil ao fim. O conselho nos dirige em tudo o que é ordenado no final da vida eterna. Santo Tomás diz que a misericórdia, perdoar e dar aos outros, é a única maneira de escapar de muitos males. A misericórdia nos faz pensar, raciocinar sobre o fim, nos coloca de frente com o fim. É por isso que essa felicidade é tão importante na psicoterapia. E, acima de tudo, devemos enfatizar o que Santo Tomás diz, repetindo as palavras de Santo Agostinho. O único remédio para se livrar de tantos males é perdoar e dar aos outros. Um verdadeiro programa psicoterapêutico. Olha que incrível, né? A Zelmira trazendo essa ideia de perdoar e dar aos outros como algo ali a ser praticado dentro de uma psicoterapia, né? Incrível, né? Incrível. E ela vai falar também que a busca mais importante pela existência, né, ao verdadeiro sentido da vida. Essa é a busca mais importante pela existência, que é a felicidade. Essa é a resposta para a busca mais importante da existência humana. É isso que é o sentido da vida, a felicidade. Ok? Então, para a psicologia atomista, não há uma liberdade para o sujeito escolher qual seria o sentido da vida. Ok? Então, o sentido da vida dele é a felicidade necessariamente, certo? E aí, a Zelmira fala que Deus nos ama felizes e nos mostra a verdadeira maneira de sermos felizes. Então, um bom psicoterapeuta deve encorajar esse caminho de perfeição que nos liberta de tantos males e nos confronta com a verdadeira felicidade, certo? Então, ela termina esse texto falando que a profunda vida cristã, caminho da perfeição, que vai de virtudes a dons e de dons a beatitudes, é a única psicoterapia bem-sucedida. Meus amigos, para vocês aqui, terapeutas, se aproximem de Deus. Ah, mas eu estou próximo. Aproxime mais. Aproxime mais. Isso vai fazer uma diferença. E você sabe que vai fazer. E que não, não tem por que adiar. Não tem por que adiar. Para você que não é psicoterapeuta e faz terapia, escolha um profissional que te leve a uma vida ordenada, que faça você olhar para o alto para enxergar o verdadeiro e único sentido da vida. Sem isso, meus amigos, a psicoterapia é perder a vida. Mas não perder no sentido, às vezes, ordenado, podemos dizer, no sentido de doação. É um perder no sentido de desperdiçar. É perder tempo. É perder vida.
E, definitivamente, uma psicoterapia comum não chega nem perto dos verdadeiros anseios do coração humano. O coração muitas vezes angustiado, muitas vezes ansioso. Então é muito importante que a gente, como profissional, se abra e que faça com que aquele que nos procura queira também se abrir ao chamado e ao amor de Deus. Enfim, meus amigos, muito obrigado pela presença. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar. Conto com a tua ajuda. Até a próxima. Valeu.